E aí, Chonks, tudo bem com vocês? Uhul! Cássia, vocês já viram um vídeo dela aqui, onde a gente falou sobre empoderamento linguístico, onde a gente falou mais especificamente sobre inglês. Se você não viu o primeiro vídeo, não tem problema, eu vou deixar lá no final. Primeiro assiste esse vídeo, um passo cada vez. E qual que é a história? Quando a gente começou a fazer o vídeo sobre empoderamento linguístico, que é exatamente hoje, porque a gente tá gravando tudo junto, a gente percebeu que tinha muito mais outras coisas pra falar. E essa mulher maravilhosa, no momento que você vê esse vídeo, ela já vai estar lá na África do Sul. Eu acompanho ela no Instagram pra acompanhar essa viagem, perceber esses ingleses todos que ela vai aprender. Pluralidade, né? O inglês com tom e toda a pegada africana. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o português. Que será que é justo chamar de português? Então, falar que a língua que nós falamos é português, nós falamos só português, é uma ideia muito aglutinadora e colonial também, né? Nós falamos português brasileiro, que tem influência de muitas outras línguas, variadas línguas indígenas, né? Espanhol, italiano, língua iorubá, né? E tantas outras línguas africanas. Então é muito importante destacar que a gente fala brasileiro, a gente fala português brasileiro. Se eu pudesse, eu chamaria o português só de brasileiro. Por que não, gente? Qual língua você fala? Brasileiro. O que você é? Brasileiro. Não é? É mesmo, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Se é português, você lá de Portugal, você fala português. Agora, se é brasileiro, a gente fala brasileiro, né? Porque a gente tá ignorando todas as outras línguas que tem aqui, tão presentes no nosso vocabulário. Porque quando a gente fala que a gente só fala português, a gente acaba Linguiça também trava, tá? Eu não vou te corrigir. A gente coloca em segundo plano outras línguas que também foram e são muito importantes pro funcionamento do português brasileiro que nós falamos. Exemplos, vamos falar palavras que a gente tem assim, junto aqui do nosso português, mas que são, por exemplo, iorubá. Há muitas, por exemplo, canjica, do iorubá. Bunda, giló, né? quiabo, samba. São indígenas também. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem vários bairros que você percebe pela fonética até, né? Até pela fonética, que tem influência indígena, como por exemplo, Tatuapé, Morumbi, Anhangabaú, né? Cotia. Olha só. Né? E são nomes de cidades, né? Que passou por todo um processo de embranquecimento. A gente não pode deixar de falar que, né, passou por um processo de embranquecimento. A gente tá nesse lugar, a gente não se vê representado muitas vezes nesse lugar, mas o nome é de origem o quê? Indígena, africana. E a gente chama esse... Olha que louco, miga. Não é? A gente às vezes não se vê representado no lugar, mas o nome do lugar é afro ou indígena. Então acho que não dá pra fazer esse apagamento. Até porque muitos povos no passado não puderam falar a sua própria língua. Então a gente tem que falar que é português brasileiro, brasileiríssimo. Agora vamos focar aqui no Brasil. É um fenômeno, é muito louco. A gente pode chegar, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, você ouvir uma frase inteira e você não entender. Isso também, Ana, mostra como o nosso território é gigantesco, plural e riquíssimo. Não é porque você não entendeu que é errado. Cássia já falou um pouco disso no outro vídeo. Vamos reforçar nesse vídeo também. Existe certo ou errado quando se trata de língua? Não, Ana. Existe uma norma padrão que circula no Brasil, em todos os estados, né? O Marcos Banho, ele fala sobre isso. Ele tem até uma obra chamada Preconceito Linguístico. Ele é da área da sociolinguística. Enfim, então há uma norma padrão, né, que é voltada para determinados grupos privilegiados, né? A grande maioria no Brasil não utiliza essa norma padrão quando a gente fala sobre língua falada e às vezes também até língua escrita, né? Entendi. Aí a gente também tem que lembrar que a gente tem diferença entre bairros. Tem. Entre periferia e centro, entre periferias, sabe? Até entre pessoas, entre amigos, entre parentes. Essas pessoas, por exemplo, os nordestinos, né, muitas mulheres pobres, né, as pessoas periféricas, ou ainda a comunidade LGBT, por exemplo, que tem toda, né, um dialeto para se comunicar. Essas pessoas também merecem respeito, merecem espaço, e o espaço e as palavras estão dadas, né?
Então a gente tem que respeitar, é a diversidade linguística que a gente tem. A gente tem uma mania chata de corrigir as pessoas. Já é quase vicioso, né? Porque na escola a gente aprende, né? O professor fica, você tá falando errado, você tem que corrigir, né? A gente vive numa sociedade que é punitiva. Então se você não segue determinadas normas, né? Você é punido, né? Rola muito isso, Chongs, vocês sabem. Tipo, zoar alguém que fala errado ou excluir. Tipo, aquela pessoa fala errado ou aquela pessoa fala gíria. Ela não merece meu respeito, né? Essa pessoa não pode falar em público. Ela pode sim falar em público, né? Ou a pessoa, ela gagueja, ela não pode falar em público. Ela não é uma boa oradora. Então tudo isso a gente precisa repensar, né? Isso também entra no âmbito de preconceito linguístico, tá? Porque essas pessoas que não conseguem, né? Elas não conseguem por quê? Elas não têm acesso, às vezes. Será que vale a pena a gente não ouvir o que uma pessoa tem a dizer porque ela não fala do jeito certo ou do jeito que você julga que é certo, sabe? O que vale? As ferramentas que ela tem pra comunicar, que é a língua, ou a verdadeira mensagem que ela tem, sabe? A verdadeira mensagem, Ana. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, se a gente pegar, né? Que escreveu tantas obras importantes. Ela não escrevia conforme às vezes a norma padrão, né? Mas ela teve tanta coisa pra revelar pra gente, contribuir pra nossa sociedade. Então, quem somos nós, né, pra julgar? Tem muitas pessoas que também se silenciam por medo de falar, porque não acreditam no seu potencial de diálogo. Principalmente porque falar, eu não tenho o vocabulário que a Chongani tem, ou eu não tenho o vocabulário que Beltrana tem. Não se compare. O mais importante do que ter vocabulário é você ter o que dizer, como dizer e principalmente aproveitar cada espaço de diálogo, de fala, de voz, de escuta, pra você se comunicar, trazer suas próprias verdades e transformar o lugar que você tá. Com certeza. Eu vim com essa linguista falar pra vocês, Chongs, que não existe jeito certo de falar. Que o Brasil é plural. Que 2, a gente não fala português, a gente fala brasileiro. Ou seja, traga o seu brasileiro pra esse brasileiro. Pra esse brasileiro, pra esse português brasileiro, né? Tá? Porque é isso, gente, né? A nossa língua é riquíssima, né? E tá em construção, né? Tá em construção. Começamos lá de como o português brasileiro começou, até hoje sobre corrigir uma pessoa que é diferente do teu grupo. Mas principalmente, eu acho que uma grande mensagem, Cássia, é a gente falar pro Chongs tirar esse BOzinho de que só existe um jeito certo, que seu jeito é certo. E que se você teve acesso à informação, parabéns. Mas acredite, pra além de como as pessoas falam, no que elas têm a dizer. No que elas têm a dizer, exatamente. Agora aqui, vem aqui, ó, deste ladinho, vai aparecer o vídeo que a gente gravou, o outro sobre inglês. Muito obrigada, Cássia. Obrigada, Ana. Manda um beijo pro Chongs. Beijo, Chongs. Beijo vocês. Me segue lá no Instagram. Vou deixar o meu link. Amo vocês, Chongs. Fecha lá, Cássia. Bye, bye.